Será possível alguém viver uma vida real de santidade? Olá, eu sou Marcos Honório Júnior e hoje eu quero conversar com você um assunto que eu acredito que incomoda muito os cristãos. De fato, eu acho que a preocupação com esse assunto foi que gerou uma série de distorções que surgiram na igreja, como manuais de procedimento, manuais de usos e costumes. É a possibilidade ou não do cristão viver de fato uma vida santa. Todos nós sabemos que nós nos tornamos pecadores, nós vivemos, antes de conhecer Jesus, vivemos uma vida envolvida com pecado, e a Bíblia diz que aquele que está afastado do Senhor, aquele que não está com o Senhor, ele é escravo do pecado, ele não tem escolha, ele não consegue não pecar. É a graça de Deus e a obra do Espírito Santo que capacita o homem a romper com essa escravidão e viver a vida de liberdade do Evangelho. Mas aí que está a questão. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E muitas vezes nós cantamos em nossas igrejas que somos livres para correr, para pular, mas a verdade do Evangelho é que essa real liberdade é a liberdade do pecado. Nós éramos escravos e hoje somos livres. E essa é a primeira questão sobre conseguir viver uma vida santa ou poder viver uma vida santa. A primeira coisa que o cristão precisa saber é que ele é livre, ele não está mais debaixo da escravidão do pecado. Cristo nos libertou dessa escravidão. Nós fomos feitos livres. O apóstolo Paulo diz que se nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Sim, nós vivemos habituados no pecado, nós vivemos uma vida disso. Sim, nós continuamos tendo certos desejos e certas tendências em nossa carne, mas não existe mais o domínio, a força diabólica, a escravidão de Satanás. Nós estamos livres disso. E a primeira coisa é entender que você é livre e acreditar que você é livre. Entender que você não está mais debaixo disso. Alguns até mesmo chegam a pensar num tipo de evangelho onde tudo bem, você vai pecar, não tem jeito, você vai viver no pecado, mas a graça de Deus é maior. Não, a graça de Deus não é a possibilidade de pecar sem o pecado contar. A graça de Deus é a força de Deus para que você viva livre do pecado. Deus quer você livre disso. Outra coisa importante entender é que isso pode ser sim um processo. Não é da noite para o dia que você vai vencer todas as suas tendências, todos os seus velhos hábitos. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos nos despojar do velho homem, devemos abandonar velhas práticas. Então, em primeiro lugar, se a Bíblia diz que nós devemos fazer isso, é porque podemos fazer isso. Ainda assim, nós vamos crescendo, nós vamos avançando. A Bíblia dá a entender que a vida do cristão ela é sim gradual, como uma criança recém-nascida vai crescer e vai aprender um novo estilo de vida. É normal que na caminhada nós vamos ter alguns tropeços, mas é preciso entender, nós podemos caminhar, nós podemos vencer, e o entendimento dessa verdade vai nos fazer avançar. O apóstolo Paulo diz em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, andai no Espírito, ou andai em Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Também o apóstolo Paulo nos diz em Romanos, no capítulo 8, que nós podemos nos inclinar para a carne ou podemos nos inclinar para o Espírito. E eu gosto especialmente desse versículo, na Nova Versão Internacional, que diz que esse inclinar é ter uma mentalidade voltada para o que a carne deseja ou ter uma mentalidade voltada para o que o Espírito deseja. Quando nós andamos em Espírito, quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós caminhamos para as coisas espirituais, naturalmente nós nos afastamos das coisas carnais. Não é uma questão de fazer força, é uma questão de com que você gasta mais tempo. Um cristão que vive meditando nos seus desejos, nas inclinações da sua carne, vai fatalmente cair em pecado. Mas quanto mais você se encher de Deus, quanto mais você buscar o conhecimento da palavra, esse conhecimento te liberta. Não é uma questão de esforço, é uma questão de natureza e de fazer a nova natureza dominar.
Nós vamos falar mais sobre isso em outros vídeos, mas eu quero que você entenda, você pode viver livre. Se encha de Deus, corra para Deus. Não tente ficar lutando com o pecado, porque em Cristo o pecado foi vencido. Apenas se aproxime de Deus, busque a Deus, busque a sua palavra e gradualmente a força para viver santo será descoberta dentro e através da sua vida.